Yo! What's up, mundão? Vocês estão bem? Todo mundo na paz? Tá começando mais um Agrofloresta Simplificada e sou eu, seu maravilhoso host, Thiago Nunes, mandando bem nesses vídeos aqui. Vocês estão curtindo, não estão curtindo os vídeos? Então bora lá, trouxe mais um hoje, hein? O vídeo da Érica, uma agrofloresteira que tá mandando muito bem aí no Brasil aí. E como eu já falei, né? Vídeo bom é vídeo compartilhado. Então bora dar uma assistida nessa parada aí. Se liga o que eu trouxe pra vocês. Vai! No vídeo de hoje eu vou falar sobre os três principais erros, os três maiores erros que todas as pessoas cometem quando começam a fazer horta, começam a plantar agrofloresta ou qualquer outro modelo de agricultura. Então são erros que a gente precisa observar, precisa ter um conhecimento e precisa aplicar essas técnicas para que a gente consiga colher melhor os nossos frutos, colher melhor as nossas hortaliças, enfim, o que a gente for plantar, é preciso que a gente observe essas dicas, esses erros que eu vou falar agora, para a gente ter sucesso. O interessante desses erros é que eles são muito intuitivos, então cada um deles é só a gente partir de uma observação do solo, de uma observação das plantas, de uma observação de todo o contexto, de como a natureza funciona, de como as plantas funcionam, para a gente ver qual é a melhor maneira da gente se plantar. Então, se vocês observarem, cada Galera, uma coisa que eu acho muito interessante, eu quero mostrar pra vocês assim, ó, foca muito nisso da Érica, assim, ela tá sempre falando em observação, ela observa muito a natureza antes dela agir e fazer as coisas. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente poder ficar mantendo ali na nossa cabeça. A gente tem que observar antes da gente agir. Cada um desses erros é meio que baseado nisso, nessa observação de como a natureza funciona, de como as plantas gostam de estar plantadas. O primeiro, e para mim é o principal erro de todos esses anos que eu trabalho com isso, é o que mais precisa prestar atenção. É observar a qualidade do seu solo, é observar como está o seu solo, como está a terra que você vai plantar. Muitas vezes a gente pode ir lá simplesmente capinar essa terra, plantar as coisas e nada vem, nada cresce. Mas é porque a gente não observou como está esse solo, a gente não tentou ver se ele está compactado, se ele é uma terra mais arenosa, se é uma terra que tem tanto de material orgânico ou se não tem nenhum tanto de material orgânico. Eu digo se essa terra é mais fofinha, se tem mais humus, tem essa terra preta ou se não tem. Ou ainda quando você vai preparar o canteiro, se você capina bem fundo ele, se você não capina tão fundo, como você faz esse preparo da terra, se é uma terra que está mais seca, uma terra sem tanta fertilidade, enfim, todos esses fatores é preciso observar quando a gente for plantar. Eu já falei em outros vídeos aqui, mas é muito importante lembrar que quando a gente fala de solo, a gente precisa conhecer ele, a gente precisa saber quais são os nutrientes que tem nele, qual é o pH que tem, quais são as condições físicas dele em si, o quanto ele tem de material orgânico, o quanto ele tem de outros minerais, enfim, é importante a gente conhecer de fato o nosso solo para que a gente saiba como ele está nutrido. Da mesma maneira que a gente precisa de nutrientes, a gente precisa estar completo em todos os nutrientes que a gente precisa, o solo também precisa. Galera, muito importante isso que ela tá falando, realmente é top. Tipo, eu fiz já o teste pH aqui em casa para poder ver meu solo, mas isso é uma coisa que é muito fácil de fazer, tá? Então não é um bicho de sete cabeças. Do jeito que ela falou ali, até parecia que, tipo assim, fica complicado, tem que saber os nutrientes, mas não precisa levar o pé da letra, assim, o tempo todo. A natureza te ajuda a perceber essas coisas, sabe? Então, o teste de pH é muito fácil de fazer, você consegue comprar isso, é muito baratinho, você faz rapidinho e a partir dali do teste de pH e saber se você tem um solo argiloso ou um solo mais areioso, você já começa a entender, tipo, ah, eu tô precisando de mais nutrientes aqui, menos nutrientes ali. Então, esse tipo de coisa, um pouquinho de pesquisa, um pouquinho de conversa com a galera que já tá no ramo ali, tipo, é por isso que eu estou aqui poder trocar ideia com vocês. Inclusive, se tiver alguma pergunta que você quer fazer, coloca aí no comentário que depois eu posso entrar em contato com vocês e poder responder. Mas voltando ao nosso assunto, a terra ali, ó, não se preocupa porque a natureza te ajuda a entender como que ela tá e quando que ela tá boa para o próximo passo. Ele precisa ser constantemente nutrido, ele precisa manter a sua fertilidade para que a gente consiga produzir nele, para que as plantas continuem se alimentando desse solo fértil. Então, o primeiro erro que as pessoas cometem é não observar o solo, é não observar como estão as características desse solo, se ele é um solo bom para o plantio ou se ele não é.
E é muito simples a gente fazer isso, simplesmente a gente olhando para o solo com uma certa experiência, com um certo olhar mais crítico, a gente já consegue observar se ele está um tanto melhor ou se ele é um solo mais decaído. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando como é um solo bom, eu vou deixar aqui em cima o link, é um vídeo bem antigo lá no começo do canal, mas que é muito interessante para a gente entender como é um solo bom. Então eu vou deixar a dica para vocês conferirem esse vídeo. Ó, mais uma dica para vocês aqui, ó. Lembra da Terra Preta? Conhece a Terra Preta, a famosa Terra Preta? É ali que você quer chegar. A Terra Preta é a melhor terra que a gente tem, tá? Então é ali que você quer chegar, é aquele lugarzinho ali, tá? O segundo erro é não cobrir o solo. A gente já fez um vídeo aqui no canal sobre isso, que é matéria orgânica não é adubo. É bem conhecido esse vídeo e se vocês ainda não viram, confiram porque é muito interessante explicando exatamente isso, esse segundo erro que é muito frequente. Então, a cobertura do solo é como a gente encontra naturalmente na floresta também. O solo de uma floresta, o solo naturalmente está coberto, seja de plantas, seja de folhas, seja de tronco, seja de qualquer material orgânico, né, de origem da própria natureza, que esteja cobrindo esse solo, sem deixar ele exposto à chuva, sem deixar ele exposto ao sol, porque assim ele se prejudica. É como se fosse uma ferida aberta, quando a gente deixa ele descoberto, é a mesma coisa. Então, o solo precisa estar 100% do tempo coberto, ele precisa sempre estar com material orgânico, seja qual material orgânico você tiver disponível na sua realidade, seja maravalha, seja serragem, seja folha seca, seja grama cortada, seja tronco de árvore, qualquer material orgânico que você tiver disponível, utiliza para cobrir o seu solo. Isso é muito importante para manter o seu solo saudável e, consequentemente, as suas plantas também. Esse material orgânico serve como uma esponja cobrindo esse solo, como um cobertor mesmo. Então, quando a chuva cai nessa cobertura morta, nesse mulch que chama. O famoso cobertorzinho, lembra do cobertorzinho que eu falei pra vocês que a Raiz adora? É ele mesmo. Vamos jogar aquele cobertor, vamos manter as raízes quentinhas lá, galera. É como se fosse uma esponja, como se fosse um cobertor que protege da ação direta do sol. Então esse solo não vai se ressecar com tanta intensidade, porque tem essa camada protetora mantendo a umidade e não deixando o sol bater diretamente nesse solo. Então assim a gente consegue ter uma vida no solo, como as minhocas que não gostam de sol, não gostam de estar expostas a isso e gostam de umidade. Então a gente consegue manter essa vida no solo mais ativa, a gente consegue manter esse solo melhor, como também a gente não resseca as nossas plantas, porque as Perfeito. nossas plantas vão ter essa umidade sempre disponível. Consequentemente, a gente não vai precisar irrigar tanto. E falando em irrigar, essa própria cobertura também ajuda a manter essa água da chuva por mais tempo, porque mantém esse solo úmido. Todas as gotas de chuva que caem aí são amortecidas, então não jogam terra para todos os lados, não perde-se terra nem nutrientes dessa primeira camada do solo, não são levados embora com essa chuva, como também se absorve por muito mais tempo essa água, ela permanece com muito mais tranquilidade sendo infiltrada nesse solo. Então a gente consegue manter esse solo muito mais úmido, reter muito mais água, porque a gente tem essa cobertura morta, esse material. Vocês viram o quanto de benefício que ela falou ali? Eu tô tentando dar um pause aqui, mas não conseguia parar, porque ela não para de falar benefício que tem de cobrir um solo. Tá perdendo tempo se você não cobrir o solo da sua árvore ainda. Vai lá, joga toda aquela folha que tá caída em volta, só cobre ali pertinho assim, ó, do jeitinho que eu mostrei naquele outro vídeo ali, ó. Pô, deixei explicadinho. Tá facinho de fazer. Facinho. Vai lá e faz, joga rapidinho. É muito bom. Os benefícios que ela falou ali, tipo, tudo, ajuda em tudo. Ajuda em não compactar, ajuda em não carregar a água para os nutrientes para fora, ajuda em encharcar even, né, ali igualmente em todos os lados, ajuda a manter o sol para fora para as minhocas poderem ficar ali, ajuda a manter a água na terra para não evaporar tudo. Porra, é perfeito, perfeitão. Material orgânico sobre o canteiro, como é naturalmente também na floresta. Esse é um erro muito interessante porque visualmente não é muito bonito da gente ver um canteiro cheio de troncos, cheio de folhas, tudo meio bagunçado. Mas na verdade a gente precisa dar uma olhada de outra maneira para isso. Porque quando a gente mantém essa cobertura no solo, quando a gente deixa esse material orgânico aí, a gente está consequentemente mantendo as nossas plantas mais saudáveis. Então é muito importante que a gente mantenha o nosso solo coberto e quebre um pouco essa estética dos canteiros limpos, dessa terra exposta, como se fosse um bom modelo. Na verdade, a gente precisa sim cobrir os nossos solos. Você viu que ela falou como os canteiros limpos? Sabe o que a gente precisa? A gente precisa dos canteiros vivos. É isso que a gente precisa. E fazendo a cobertura é só assim que a gente vai ter aquele canteiro vivão, cheio de vida lá dentro, trabalhando em pró das árvores, dos frutos, das plantas, de tudo que você tem crescendo ali. Então,
Temos que sair disso mesmo. Nada de canteiro limpo, não. Vamos ter canteiro vivo. Não deixando feridas abertas. E o último erro é não planejar. Seja o consórcio de plantas, ou seja, a combinação de plantas que vão indo nesse canteiro, como também o tempo de colheita de cada uma. Então a gente tem 2 pontos aí, que é o espaçamento desse canteiro. Então é a gente escolher plantas que vão ocupar momentos diferentes, por exemplo, a alface que demora 30 dias, ou ainda o rabanete que demora 20 dias, e o brócolis que pode demorar 3, 4 meses. Então, dependendo de cada uma dessas plantas, ela vai ser colhida em um momento diferente. Se a gente puder planejar antes, a gente consegue ocupar melhor os espaços desse canteiro, fazendo com que cada uma delas, quando estiver na sua fase maior, as outras ainda estejam crescendo. Então, é uma espécie de consórcio mesmo, é a gente observar o ciclo de cada uma dessas plantas e ver como ela se adapta melhor nesse espaço para a gente economizar, literalmente, o metro quadrado desse canteiro, colocando mais plantas aí. Então, tanto em economia do espaço no canteiro, como também da sazonalidade, que é o momento de colheita de cada uma dessas plantas. Se a gente quer comer alface o mês todo, a gente precisa planejar que a cada uma semana ou a cada quanto tempo você pretende comer alface, você faça esse plantio, levando em conta que demora Exatamente. 60 dias para ficar pronta. Então, se demora 60 dias, você tem que planejar o quanto você come de alface e quando você vai ter que plantar uma nova alface para sempre ter disponível. Porque não adianta. Gente, e isso é igual para vocês que são fazendeiros e estão fazendo isso para poder ganhar dinheiro. Entendeu? Você não pode só pegar e vir assim, ah, vou jogar toda a minha semente de alface agora, ou minha semente de tomate, ou minha semente de qualquer outra coisa que você for plantar, e falar assim, aí eu vou colher tudo daqui a pouco, daqui 60 dias, e aí depois de 60 dias você faz o quê? Porque a season tá, né, tá acabando, já passou, já 60 dias você sabe, já tá ficando mais difícil de plantar. Agora, se você tem esse planejamento, você fala assim, ah, não, mas eu quero ter colheita para eu poder vender nos próximos 3 meses, então o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que me planejar e plantar um pouco a cada uma semana, que aí toda semana eu vou ter uma colheita nova, vou ter um crop novo vindo aí para poder eu estar fornecendo. Para a gente, né, que está fazendo só para poder se alimentar, perfeitamente o que ela falou ali. Planejamento é tudo, sabe? Inclusive, uma das dicas que eu quero dar aqui quando a gente vai fazer molho de tomate, tem uns tipos de tomate que eles dão fruto todos ao mesmo tempo. Tem um outro tipo de tomate que ele dá fruto aos poucos. Ele sai alguns ramos, aí ele vai amadurecendo de pouco em pouco. Quando você vai planejar as coisas que você quer manter em conserva, pra você, né? Porque a nossa ideia é parar de ir no mercado, isso é uma coisa que você tem que pensar também. Usa esse tipo de planta, esse tipo de fruta que vai dar frutos todos ao mesmo tempo. Aí você pode fazer uma geleia, você pode fazer pomarola, você pode fazer, sabe, as coisas em conservas e guardar ali para o resto do ano inteiro. Então, planejamento é tudo. E igual ela falou, entender as plantas que você está plantando, por que que você está plantando essas plantas, como que você vai usar essas plantas. Não adianta só jogar um monte de semente lá atrás sem saber para que que você vai usar. Não vai dar certo, vai crescer um monte de coisa que você não vai querer, você só está gastando dinheiro. Então, perfeito o que ela falou ali e muito bom os fazendeiros entenderem isso daí, ó. Se você não faz o planejamento, você só vai chegar uma hora que você vai colher, 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 depois não vai ter mais para colher. Aí você vai fazer o quê? Não vai estar aquele espaço grandão esperando a próxima season. E não tá certo isso daí. Tem que manter o ritmo, manter o planejamento e você vai chegar lá. Adianta você plantar um canteiro inteiro de alface achando que você vai ter alface o ano inteiro, porque ela tem um ciclo de 60 dias. Depois disso ela começa a florescer e aí você já não vai ter alface. Então você precisa planejar antes para ter disponível essas plantas e para ocupar melhor o espaço do seu canteiro. Eu já queria fazer esse vídeo faz um tempo, eu fico muito feliz que essas informações cheguem a mais pessoas. A gente precisa aprender a cuidar do nosso solo, a gente precisa aprender a cultivar as nossas plantas de uma maneira mais ecológica, de uma maneira mais saudável, que essas plantas se desenvolvam bem com técnicas mais naturais, como a cobertura de solo, como observar o solo e como planejar também quais plantas vão em cada lugar. Então essas são algumas dicas, alguns erros frequentes que eu ando observando desde o começo do meu trabalho com isso, há vários anos atrás, que eu venho observado que esses são os principais erros e os piores erros que as pessoas cometem. Veja a hora de conhecer tudo isso daí que a Erika está fazendo. Mais uma vez, um excelente trabalho que você está fazendo, Erika. Parabéns. Espero que eu tenha conseguido ajudar você a espalhar nessa palavra, toda essa, né, essa energia que você está querendo espalhar pelo mundo aí, esse conhecimento que você tem, viu? E, gente, acho que não pode ficar mais simples, né, do que o que a Erika conseguiu deixar ali. Cobertura de solo, observação do solo e planejamento. Se você fizer esses 3 passos aqui assim, ó,
não vai dar errado. Não tem como dar errado. É simples assim. Começa com a cobertura do solo, você vai ver o que vai acontecer. É só isso que você tem que fazer por agora. Começa com a cobertura do solo e vai dar certíssimo. E se gostou do vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilha com seus amigos. Compartilha com todo mundo que precisa conhecer isso daqui. Porque isso vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza que esse vídeo ainda vai ajudar muita gente. Tá? Muito obrigado e fiquem com Deus.